Previsão de taxa Selic a 15% ainda esse ano. Será que é possível? E o que isso interfere no mercado imobiliário, no financiamento, no consórcio? Hoje, nossa taxa Selic está em 13,25% ao ano. E isso interfere diretamente na economia e também no mercado imobiliário. Aumenta o custo de construção dos materiais de construção para os imóveis, aumenta a taxa de financiamento imobiliário, mas no consórcio imobiliário isso não muda nada, porque o consórcio não tem juros. Então quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu falo muito que consórcio e financiamento não deveriam competir, por mais que muitos vendedores insistem em fazer comparações de um produto com o outro, tá? Então hoje você vai ter aí o financiamento imobiliário a 12% ao ano em média. O que acontece com isso? Poucas pessoas conseguem tomar esse crédito, porque a parcela fica muito alta. E as pessoas também que já tinham algum crédito que vai ser corrigido pela Selic, ela talvez contratou uma taxa menor, mas agora essa taxa vai reajustar, porque a correção do crédito que ela contratou era a taxa Selic, o que faz a inadimplência dos bancos aumentarem. Quando a inadimplência do banco aumenta, ele segura a liberação de crédito. Então hoje nós estamos num momento onde o crédito ele tá caro e além dele estar caro, ele é liberado para poucas pessoas, porque o banco segura essa liberação com medo de inadimplência. Então ele só vai liberar para quem realmente tem um ótimo cadastro. E isso faz com que pessoas busquem vias alternativas, que acaba vindo para o consórcio. Só que se essa pessoa ela tinha pressa para fazer o financiamento, ela não vai poder ter essa pressa no consórcio, porque o consórcio é um produto para planejamento. Então, o que a gente ensina aqui no momento de taxa Selic alta? Uma coisa que acontece quando a taxa Selic está alta também são oportunidades de investimentos imobiliários, porque como o crédito está escasso, a pessoa não consegue fazer o financiamento e ela opta em não fazer porque a taxa está muito alta, acaba diminuindo o volume de imóveis vendidos. Então, tanto imobiliárias quanto incorporadoras, construtoras, eles começam a dar desconto, a baixar o preço dos imóveis porque a procura está menor. Então você consegue comprar imóveis nesse momento com desconto, a preços mais baixos do valor de mercado. Então, o que tem que ser um planejamento que nós indicamos aqui? Hoje, comprar à vista não é a forma mais inteligente, porque muitas vezes você descapitaliza um valor que você demorou anos para juntar, né? Então hoje você quer comprar um imóvel de 500 mil, de 1 milhão, você pagar esse imóvel à vista não é inteligente, porque quanto tempo levou para você ter esse valor? Talvez esse valor represente um montante muito bom na sua carteira como uma reserva de emergência. Se você compra um imóvel à vista, você imobilizou esse dinheiro, você não consegue sacar ele a qualquer momento e se acontecer um imprevisto, você não tem mais esse valor no banco. E como nós estamos com a taxa Selic em 13,25 e uma previsão dela chegar até 15% esse ano, você consegue facilmente deixar esse 500 mil, 1 milhão aplicado, te rendendo 1% ao mês. Uma rentabilidade que não é tão simples e tão fácil de você conseguir no mercado imobiliário. Então, João, que estratégia que eu posso fazer para continuar investindo no mercado imobiliário? Duas estratégias. A primeira dela, você pode descapitalizar desse valor todo que você tem, desse 1 milhão, desse 500 mil. Você pode descapitalizar apenas 35 a 40% desse valor e adquirir uma carta já contemplada, um consórcio já contemplado, onde você faz a aquisição do imóvel, coloca esse imóvel para alugar e o aluguel desse imóvel agora paga as parcelas desse consórcio já contemplado e você só descapitalizou 35 a 40%. Então os outros 60% você mantém aplicado, mantém no banco, mantém como uma reserva de emergência e ainda rendendo 1% ao mês. Então agora você tem 1% ao mês do seu dinheiro aplicado e você tem aproximadamente 1% ao mês, caso você faça, por exemplo, Airbnb, né, uma alocação via Airbnb desse investimento imobiliário, você consegue chegar nesse 1% ao mês líquido, escolhendo bem o imóvel, uma boa região, a gente fala mais especificamente disso em outros vídeos aqui, e agora os outros 60% desse imóvel está se pagando sozinho, a locação está pagando. E aí, se você não quer descapitalizar nada, o que nós fazemos? Nós pegamos esse montante que você tem hoje, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, aplicamos esse valor, então você aplica
numa casa de investimento, num banco, nós temos um escritório de investimento parceiro que podemos te indicar. Você vai conseguir, como eu falei, 1% ao mês de rentabilidade. Então vamos dar um exemplo que você tem 1 milhão. Você colocou esse 1 milhão lá aplicado a 1% ao mês, todo mês você vai ganhar 10 mil reais desse 1 milhão aplicado. O que nós recomendamos fazer? Você pode, por exemplo, tirar menos de 3 mil desses 10 que está rendendo e investir num consórcio imobiliário de 1 milhão, como planejamento, como médio e longo prazo. Os outros 7 mil que sobra, você reinveste no seu 1 milhão aplicado. Então, a cada mês, o seu próprio dinheiro está sendo reinvestido e trabalhando para você. E aqui no consórcio imobiliário agora, nós vamos cuidar desse consórcio, desse investimento, através de sorteio, através de lance embutido da própria carta, através do lance fixo, fidelidade, algumas modalidades que nós temos aqui, onde nós vamos ofertando esse lance, que é um lance 100% da carta para você não descapitalizar nada. E dessa forma, quando você conseguir a contemplação no primeiro ano, no segundo, no terceiro e assim sucessivamente, você descapitalizou menos que 1/3, até menos do que isso, do imóvel, e agora você compra esse imóvel com a carta de crédito, com o consórcio, e o valor ali em diante da parcela, o inquilino vai pagar para você. Então essas são alternativas devido à taxa Selic. Então a taxa Selic alta faz a procura por consórcio imobiliário aumentar, mas você precisa tomar cuidado para que as pessoas não te vendam da maneira errada. Não é um produto para imediatismo. Porque se você tem imediatismo, você tem que ofertar o lance livre no consórcio. E hoje você pode pesquisar um lance livre, que é um lance que quem dá mais leva. Em todos os bancos ele vai estar numa média de 70% no mínimo de lance, tá? Então é um valor muito alto que não compensa você descapitalizar esse valor. A conta final para você fica muito caro. Então hoje, ou você toma um crédito do financiamento, mas você vai tomar esse crédito a 12%. Se o banco aprovar para você, como o banco está limitando muito o crédito, ele não está permitindo também você ter mais que 1 ou 2 financiamentos no seu CPF ou no seu CNPJ, então você não consegue se alavancar muito, como por exemplo, hoje eu tenho 6 apartamentos alavancados via consórcio. Todos eles, a gente pagou o mínimo possível, foi contemplado e a gente jogou pro apartamento se pagar sozinho. Eu tenho 6. Se eu fosse fazer isso com financiamento, o banco não ia liberar para mim. Eu não posso tomar 6 financiamentos. Meu score, meu limite, não ia me permitir. Já no consórcio a gente consegue fazer essa aceleração de alavancagem. Então ou você financia a 12% ao ano hoje, né? E se o banco liberar, ou você vai para um consórcio já contemplado, onde você vai pagar ali em média 9% ao ano e não compromete o seu score, você consegue se alavancar mais vezes. Voltando para recapitular o financiamento, você vai desembolsar de 30% a 50% de entrada, depende da tabela que você financiar, ou você mantém o seu dinheiro aplicado, que nesse momento de taxa Selic alta é muito recomendado, e com rentabilidade do seu dinheiro, você investe num consórcio mais planejado para que ele contemple ali sem você descapitalizar nada, apenas por sorteio ou lance da própria carta, e consegue ter uma alavancagem maior e começar a investir cada vez mais no mercado imobiliário. Então se você gostou da dica de hoje, curte aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até a próxima.